Por que nossos relacionamentos parecem tão frágeis? Discussões constantes, falta de perdão, orgulho. Muitos estão perdendo amigos, casamentos, irmãos na fé, não por falta de amor, mas por ausência de atitudes que sustentam a unidade. Efésios 4 é um chamado urgente para restaurarmos a forma como nos relacionamos, e tudo começa com uma decisão interior: viver de modo digno da vocação que recebemos em Cristo. Hoje vamos mergulhar em 5 atitudes que podem transformar qualquer relacionamento, não apenas melhorá-los, mas alinhá-los com o padrão de Cristo. Ouça com atenção essa breve exposição bíblica, porque nela já está a resposta que você precisa. E logo depois, vamos refletir juntos sobre como essa verdade transforma vidas hoje. Vamos nos alimentar de mais uma porção. Capítulo 4 da carta escrita aos Efésios. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Este capítulo marca a transição da carta de Paulo, da teologia à prática. Depois de apresentar as riquezas da nossa identidade em Cristo, ele agora nos exorta a viver à altura desse chamado. Paulo escreve da prisão, mas com autoridade pastoral,
clamando por unidade, maturidade espiritual e transformação de caráter dentro da comunidade cristã. A igreja era composta por judeus e gentios reconciliados, e agora precisavam aprender a conviver como um só corpo. A linguagem usada aqui é intensamente prática: andar, suportar, perdoar, edificar. O apóstolo não apenas apresenta ideais espirituais, mas nos confronta com atitudes visíveis que revelam se estamos, de fato, crescendo em Cristo. Humildade e mansidão são o início da transformação. Relacionamentos são destruídos quando o eu quer sempre ter razão. Mas Paulo começa esse ensino com a base de tudo. A humildade reconhece suas próprias limitações. A mansidão sabe responder sem agredir. Não são fraquezas, são forças que o próprio Cristo demonstrou. Você tem exigido de alguém mais do que suporta? Ou você tem suportado as pessoas em amor como Cristo te suporta? A transformação começa por estes caminhos. A perseverança na unidade é um esforço intencional que deve existir nos relacionamentos. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito. Unidade não é automática. Exige sacrifício, vigilância e, às vezes, abrir mão de estar certo para continuar juntos. Quais batalhas você tem lutado que estão roubando a paz ao seu redor? Não se entregue ao fracasso, lute com perseverança. Toda a força vem de Deus, Ele é a fonte. Uma nova mente exige uma nova postura, abandonar o velho eu. Paulo nos chama a renovar a mente e vestir o novo homem. A verdadeira mudança relacional começa quando deixamos de agir movidos por impulsos e passamos a viver pela verdade do Evangelho. Reflita com sinceridade: você tem reagido com base no que sente ou no que a palavra de Deus orienta? O teste maior do amor é o perdão e a edificação. Palavras que curam, atitudes que edificam, perdão que liberta. Paulo conclui com um chamado direto: perdoem como Deus perdoou vocês em Cristo. Não é fácil, mas é possível, e é isso que sustenta relacionamentos duradouros. O que está te impedindo de praticar o perdão que você já recebeu? Relacionamentos não são fortalecidos por grandes emoções, mas por pequenas decisões diárias alinhadas com Cristo. Se você quer ver transformação, comece por você. Porque quando o Evangelho renova nosso interior, nossas atitudes também mudam, e isso tem poder de restaurar o que parecia perdido. Pequenas mudanças em nós transformam o ambiente ao nosso redor. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deixe nos comentários, qual dessas 5 atitudes você mais precisa cultivar hoje? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa verdade hoje. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Que a suficiência da palavra continue transformando você, porções após porções. Deus te abençoe, a você que crê em seu nome e o busca. E antes de sair, lembre-se: curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo são atitudes simples que ajudam demais a levar a palavra de Deus a mais pessoas. São como ecos que levam a palavra de Deus adiante, alcançando quem talvez esteja a um clique de encontrar razão para a sua vida em Jesus. Quando você interage, o algoritmo do YouTube entende que essa mensagem é relevante, e faz com que ela chegue a muitos outros corações.